Dia 15 de setembro, eu, Antônio Macário de Moura, publiquei aqui no canal Conexão Marxista meu segundo vídeo em torno da obra A Nova Direita, Aparelhos e Ação Política Ideológica do Brasil Contemporâneo, de autoria de Flávio Henrique Calheiros Casimiros. Na ocasião, pegamos 3 instituições para analisar. A Câmara de Estudos e Debates Socioeconômicos, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras e a Associação Brasileira de Defesa da Democracia. Dissemos, inclusive, que essas 3 instituições aparecem como uma espécie de desdobramento de um trabalho ideológico político iniciado na segunda metade dos anos 70 do século passado, pelo engenheiro e empresário Henrique Maxud, em sociedade com o economista Eugênio Goudin, membro da Sociedade Mont Pelerin, instituição internacional responsável por divulgar o ideal neoliberal por todo o mundo. De modo que aqui, nesse terceiro vídeo que ora iniciamos, vou usar da mesma metodologia. Vou apresentar mais 3 entidades, mais 3 pivôs, Estado-maiores, repetindo, como chamou Dreyfus, do poder econômico, da ação política e da propagação dos ideais conservadores. Eu vou tratar, primeiramente, da União Democrática Ruralista, a UDR. Eu vou tratar, em segundo lugar, da União Brasileira do Empresariado e vou terminar tratando do movimento cívico de recuperação nacional. Muito bem. A UDR nasceu institucionalmente em 1985, liderada por Ronaldo Caiado, seu primeiro presidente. Ronaldo Caiado, hoje governador do estado do Goiás, partia da premissa de que os sindicatos, as associações de proprietários rurais, fazendeiros, aquela forma de organização, digamos assim, cartorial, não tinha força, mas não sabia usar essa força, que era necessário criar um organismo voltado, ligado diretamente à categoria, entendendo as suas necessidades para criar uma força política, para fazer frente à luta social que vinha se desdobrando em direção à Constituinte de 88. Caiado foi, no primeiro momento, teve sucesso. Ele apresentou como justificativa, ou a razão de ser da UDR, 3 pontos essenciais. De acordo com ele, teriam que lutar e defender a grande propriedade no campo, a concentração, melhor dizendo, da propriedade no campo, principalmente por conta dos interesses das mineradoras. Em segundo lugar, usar a força política mais concentrada dos latifundiários, por meio da UDR, para combater a ação dos trabalhadores do campo em defesa da reforma agrária. Em terceiro lugar, uma frente parlamentar política que pudesse melhor combater, tanto na prática como na política, visando fazer valer a mesma situação no campo que perdurara desde sempre, mas que muito se agravou a partir do golpe militar, principalmente com a chegada do milagre econômico ao campo. Friso aqui que, a respeito do estado de terror, o livro do sociólogo uspiano José Martins, A Militarização do Campo, é importante para entender isso. Era isso que defendia, evidentemente, Caiado. Caiado, uma força econômica considerável, dinheiro arrecadado por via de festas e leilões de bois, uns deles em São Paulo com mais de 1000 cabeças, usava essa grana exatamente para comprar tempo de rádio e televisão pelo norte e nordeste brasileiro, para expandir seu processo de doutrinação
dos interesses dos grandes proprietários. E o vice-presidente da entidade, o senhor Roosevelt Roque dos Santos, né, chegou a dizer, ali 2 anos antes do processo da Constituição, que tal como estava a UDR, poderia eles eleger de 3 a 4% dos seus representantes para a Constituinte. Mas se expandisse o seu trabalho, unindo-se a outras categorias, poderiam chegar até 75%, o que seria, de acordo com ele, o ideal, porque, escreve ele, imagine um trabalhador rural resolver cobrar, depois de 29 anos de serviço, os direitos que ele acredita ter desde o primeiro dia no emprego. Isso não poderia de forma alguma ser reconhecido pela nova Constituição que estava vindo. Não tinha mais como evitar. Essa era a ideia do empresariado. A UDR, de nascença, mostrou um caráter tão retrógrado que chegou mesmo a se indispor com a ABAG, a Associação Brasileira do Agroexportação, a ponta da produção agrária brasileira voltada para o mercado externo. De modo que, em 89, nas eleições, né, ela aparece, Caiado aparece como sendo candidato dessa organização, já dividida, porque quando nasceu não era essa a pretensão de um partido político, ou de concorrer diretamente, mas de influenciar quem estivesse no poder. A UDR, que a gente se lembra, essa grana, né, frisemos aqui, arrecadada, também ajudava no trabalho jurídico, né, na justiça, para ocultar as milícias e o incentivo à expansão da criação das milícias. E a arma na mão desses homens para garantir a segurança que é de direito do empresariado do campo, argumentava. A última da UDR, a gente sabe, foi o trabalho dela de apoio ao movimento Vem Pra Rua, criado em Araçatuba em 2014, que, como todos sabemos, foi um dos pivôs, um Estado-Maior de organização ideológica da sociedade civil, que novamente apoiou a deposição de Dilma, né, mais uma deposição, digamos assim, agora pelo parlamento. A segunda entidade que vamos tratar agora é a União Brasileira do Empresariado. Esse grupo que unia a fina massa da classe dominante vinha nascendo desde a década de 80 e era cogitado ou formado pelas dirigentes, federações, confederações empresariais, entre elas Confederação Nacional da Agricultura, a FEBRABAN, a Confederação Nacional das Indústrias do Espírito Santo, de São Paulo, e uma quantidade de outras entidades do empresariado que tinha como premissa organizar uma espécie de central única do empresariado, tendo em conta que no bojo da luta pela institucionalização da autocracia, que a direita, o pensamento dominante chamou de redemocratização, e a esquerda assim também acha, nesse processo, o movimento dos trabalhadores da cidade no campo vinha crescendo consideravelmente. Então, organizando-se em sindicatos, federações, confederações, portanto, nada mais correto, segundo o senhor Albano Franco, né, da Confederação Nacional da Indústria, do que fundar uma central única, né, do empresariado, em defesa de alguns direitos como se diz, propostas fundamentais. Entre as propostas está, evidentemente, aquela que pede o afastamento do Estado da estrutura econômica, ou seja, defende as privatizações. O primeiro ponto. Esse em primeiro lugar. Segundo ponto, não se tem que se prever a questão das greves. Claro, não sou muito simpático das greves, né?
mas principalmente de o direito de greve, que poderia, corria o risco de ser reconhecido, né, pela força dos trabalhadores, corria o risco de ser reconhecido na nova Constituição Cidadã que estava a caminho. Nem pensar uma coisa como essa. Essa organização, a União Brasileira do Empresariado, a UB, ela atuava da seguinte forma: elaborava uns documentos, acompanhava, digamos assim, rigorosamente os embates pela Constituição dos deputados, e sempre que no primeiro turno, digamos assim, no primeiro período de votação, algum direito dos trabalhadores passava para o segundo, eles, o empresariado, a partir dessa união brasileira deles, a UB, apresentava um escrito chamado medidas supressivas. Eles pediam aos seus representantes, claro que já estavam lá, eles exigiam, na realidade, dos outros que mudasse a redação de alguns artigos, mas principalmente suprimisse diretamente algumas coisas que eles consideravam privilégio para os trabalhadores. Essa é a União Brasileira dos Empresários. E eles, qual era o lema? Dizia as suas lideranças: todos os empresários devem, claro, ter os seus representantes, mas acima de tudo e sobretudo procurar entrar em contato com parlamentares da sua região, do seu setor, dos seus círculos, das suas amizades, parentes. Juntos teriam que estabelecer uma cruzada, sintetizando, contra a presença do Estado, contra evitar o perigo da greve. Esse movimento funcionou muito forte, mas não por acaso desapareceu em 1995, ano que o Fernando Henrique Cardoso chegou à presidência da República pela primeira vez. Portanto, esse grupo, União Brasileira de Empresário, acabou ali. O terceiro que vamos tratar aqui é o Movimento Cívico de Recuperação Nacional, MCRN. Esse movimento, de acordo, claro, com o Flávio, foi institucionalizado no ano de 87, mas na realidade ele começou a nascer em 1984, quando o empresário e político Herbert Lévy organizou um evento na Câmara Municipal de São Paulo, com o empresariado, em torno de um manifesto, digamos assim, uma apresentação de como o empresariado brasileiro precisava se unir e atuar politicamente para defender seus interesses específicos diante, tá entendendo, dos embates que vinham se desenvolvendo no sentido da Constituição. Todos eles estão pensando na Constituição, todos. E esse movimento começa em 84, esse movimento cívico de recuperação nacional. Uma quantidade gigantesca de lideranças de todos os setores da economia se faziam presente nesse Estado-Maior, nessa organização privada de ação política ideológica, né, de direita. Mas tem um caso aqui digno de nota também. Nessa em particular, a quantidade de militares de alto coturno era considerável. Esse grupo, na realidade, comandado pelo Herbert Lévy, não era, por acaso, que tinham como presidente. Esse senhor tinha sido membro do IPES, o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, criado em 61, o pivô, organização, um aparelho privado de divulgação ideológica, prática política, divulgação ideológica de direita, que teve papel destacado no apoio aos militares que depuseram João Goulart.
o Levi tinha sido desse grupo. Da mesma forma que quando lá no segundo vídeo nós mostramos que a Câmara de Debate Econômico e Social foi, a parte técnica foi confiada ao senhor Julian Schackel, que era também do grupo de estudo e ideologia, né, doutrina do IPS. Olha que interessante, essa é a segunda curiosidade. Tem uma terceira curiosidade. Das 3 instituições que tratamos no segundo vídeo, né, da Câmara de Debates, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e a ADD, a maioria eram militares. Das 3 que tratamos agora, por exemplo, a UDR, a UB e o Movimento Cívico, MCRN, esse também estava repleto de militares graduados. São as curiosidades aqui que eu vou deixando entre um vídeo e outro. Quero pedir aos amigos que assistiram esse vídeo, que dê o like, o joinha, assine o canal, divulguem, porque muito ainda teremos que entender a respeito da nova direita que está no governo e fazendo o que está fazendo sob o comando do senhor que aí está, lamentavelmente. Muito obrigado.